segundo dia da jornada até a aprovação. E o assunto de hoje é português. Nós vamos falar sobre adjunto, adnominal e algumas outras coisinhas. Adjunto, adnominal. O adjunto apresenta o papel do adjetivo e o adnominal, substantivo concreto ou abstrato, ou seja, nome. O adjunto vai ser pronome, locução, adjetivo, numeral, artigo, tudo isso. E uma observação que todo advérbio é um adjunto verbal. Todo advérbio é um adjunto verbal. Vou dar um exemplo aqui de uma frase. As 3 pessoas novatas compraram estes livros hoje. As, adjunto adnominal. 3, adjunto adnominal. Pessoas vai ser o substantivo. O as vai ser artigo. O 3 é o numeral. Pessoas é o substantivo, como eu já disse. Novatas é o adjetivo. Aí vai dividir agora, né, a oração em 2 períodos. E agora, compraram estes livros hoje. Compraram, verbo, estes pronome, livro substantivo e hoje advérbio. Compraram o que, né? E já vai ter a resposta, que é o estes livros. Então, estes, pronome, vai ser adjunto adnominal. Nós encontramos também o núcleo, que vai estar em livros. E o hoje vai ser um adjunto adverbial. O núcleo do objeto direto. Então, continuando. Só existe adjunto na presença de substantivo. Então, numa frase, a gente só vai ter adjunto se tiver uma presença de um substantivo. Agora, a gente vai falar um pouco da diferença do adjunto adnominal para o complemento nominal. O adjunto adnominal, ele vai ser ativo e refere-se ao substantivo concreto ou abstrato. Ou seja, ele vai indicar ação, estado ou sentimento. Esse é o adjunto adnominal. Em alguns casos pode indicar posse, quando a referência a um substantivo abstrato valuativo. Então, o adnominal, quando tiver adjunto adnominal, ele vai ser ativo. E agora o complemento nominal refere-se ao substantivo, adjetivo e advérbio. Não indica posse, apresenta valor passivo, ou seja, ele vai ser abstrato. O complemento nominal vai ser abstrato. Vou dar outro exemplo. Este filme é impróprio para menores. Impróprio vai ser o adjetivo, predicativo do sujeito. O complemento nominal é para menores. A frase já está aí, né? Este filme é impróprio. O complemento vai ser para menores, porque a frase ainda continuaria fazendo sentido se só tivesse este filme é impróprio. Outro exemplo. Ele agiu favoravelmente ao réu. Favoravelmente é o advérbio. E ao réu é um complemento nominal. Então, toda palavra que termina em mente vai ser advérbio. Ruth, coloca isso na sua cabeça. Toda palavra que terminar em mente, ela vai ser um advérbio. Vamos lá para outro exemplo. O livro do rapaz está aqui. Livro é o substantivo concreto, ou seja, ele não pode mudar. Ao livro de quem? Do rapaz está aqui. Vai ser um adjunto adnominal. O rapaz vai ser um adjunto adnominal. Outro exemplo. A entrega do livro. Ele tem a entrega, o ato de entregar. Então, de indicação.
Entrega vai ser um substantivo abstrato, diferente do livro, que era um substantivo concreto. Outro exemplo. A resposta do aluno. A resposta, substantivo abstrato, do aluno adjunto adnominal. A resposta é o ato de responder, por isso que vai ser substantivo abstrato. A fala do homem. Fala, ato de falar, não é concreto. Então, vai ser um substantivo abstrato também. Do homem, adjunto adnominal. Porque como não tem verbo, não vai ser adjunto adverbial. A reforma da casa. Reforma, substantivo abstrato, o ato de reformar. Então, vai ser isso. Agora a gente vai falar sobre sintaxe, sintaxe. Ah, eu sou difícil, viu? Pronto, minha dificuldade é de estar pronunciando esses nomes. Sintaxe do período composto. Sintaxe. Não sei, enfim. Depois eu vou olhar no Google como é que se pronuncia isso. Vamos lá. Período composto simplesmente não é um período simples. Então, ele vai trazer mais de uma oração. Que o período é praticamente a mensagem, que irá até o ponto, ou exclamação, ou reticências, ou 2 pontos, ou interrogação. O período composto ele apresenta 2 classificações: coordenadas e subordinadas. Eu li errado aqui. Coordenadas são orações independentes. Exemplo: ele recebeu o prêmio e viajará amanhã. Você tem uma vírgula aí. Ele recebeu o prêmio e viajará amanhã. A gente vai ter uma oração com período composto. Ele recebeu o prêmio. Ela é coordenada. Por quê? Porque ela pode vir sozinha. Ela não precisa de complemento. Então, se tivesse só ele recebeu o prêmio, então estaria ok. Mas teve o complemento, né? E viajará amanhã. O i vai ser aí uma conjunção coordenada. Vai ser um período, essa frase vai ser um período composto por coordenação. Então, entende? Tá super claro isso, né? Coloca na sua cabecinha. Outro ponto, que é a subordinada. São orações dependentes. Há dependência sintática e semântica. Então, precisa de complemento. Vou dar um exemplo. Ele espera que tudo dê certo. A gente tem 2 orações aí. Ele espera que tudo dê certo. Ela precisa de complemento. Período, a gente vai classificar o período composto por subordinação. Porque ele espera o quê? Que tudo dê certo o quê? Então, a gente vê que essa frase é um complemento. Vamos aqui para o próximo exemplo. O certo é que voltarei. O certo é que voltarei. A gente vai ter aí um verbo de ligação, que vai ser o que. E essas 2 orações. O certo é que voltarei. Período composto por subordinação. Raposo. A diferença tá nítida entre os dois. Então, vamos lá. Oração coordenada. As orações coordenadas apresentam 2 classificações: assindéticas e sindéticas. Sindeto é igual a conjunção. Assindético, sem conjunção. Conjunção é o termo que liga as ideias. Vamos lá. Exemplo: ele não estudou, foi aprovado. Ele não estudou a oração, foi aprovada a oração. Ele não estudou, uma oração coordenada.
Porque a gente pode colocar aí o ele na segunda oração e vai ficar ele foi aprovado. Então, vai ser uma oração coordenada porque não precisa de complemento. Então, ele não estudou, uma oração coordenada e assindética, sem conjunção, não tem conjunção. Foi aprovado, oração coordenada assindética também, porque não tem conjunção. Sindético, lembra, sindético traz conjunção. Precisa ter algo aí ligando. Então, vamos aqui falar. O próximo exemplo. Ele não estudou, mas conjunção. Sindético. Entendeu? Tem um mais aí. Então, ele não estudou, mas foi aprovado. Ambas as frases estão certas, porém, essa segunda vai ter a conjunção. Então, ele não estudou é a oração que é coordenada, que é a sindética. Já a segunda oração, ela vai ser coordenada e sindética, porque tem a conjunção. Toda vez que vier uma conjunção numa frase, ela vai ser sindética. Se a frase não precisar de conjunção e não tiver conjunção, ela vai ser assindética. Vamos lá falar sobre sindético. Sindético explicativo, conclusivo, aditivo e adversativo e alternativo. Ou seja, explicativo. Explicação a gente vai usar pois, porque, que. Conclusiva, conclusão, nós iremos usar pois, logo, portanto. Aditiva é igual a soma e, nem, mais, também. A gente vai sempre estar tendo essa soma. Adversativa refere à oposição e, contudo, todavia, porém, entretanto. Só abrindo parêntese que o e vai ser, ela pode ser aditivo, ela pode ser adversativo. Então, tem que ser de acordo com a frase. Então, o que você tem que prestar atenção é no sentido da frase. E alternativo, que vai ser alternância. Alternância é escolha. Ou, ora. Básico. Vamos falar aqui sobre pois, né? A gente vai ter dois casos. A gente vai ter o pois que explica e o pois que conclui. Ou seja, o pois que explica, ele vem antes do verbo da oração. Se o pois vem antes do verbo da oração, ele vai estar explicando alguma coisa. Se o pois vem depois do verbo da oração, ele vai vir entre vírgulas. Então, ele vai estar concluindo aquela ideia. Basicamente, é isto. Vamos aqui para um exercíciozinho que a gente fez só para dar uma revisada nesse lancinho do pois. Identifique o pois como conjunção coordenativa explicativa ou conjunção coordenativa conclusiva. Lembra que o pois pode explicar ou pode concluir. Se o pois vem antes do verbo, ele explica. Se o pois vem depois do verbo, ele conclui. Deitei-me cedo, pois estava cansado. Vai ser explicativo ou conclusivo? Vai ser conclusivo. Top. Muito fácil. Muito fácil. B. Político não agiu com lealdade. Perdeu, pois, a disputa para a eleição. Coordenação conclusiva. Veio depois do verbo. O verbo aí perdeu e o pois veio depois. Então, sempre lembra isso. Depois do verbo veio o pois, coordenativa conclusiva. Antes do verbo, explicativa. Outro exemplo. As mulheres entendem de economia, pois são elas as responsáveis pela organização do orçamento familiar, ou seja, explicativa. Então, fechou a questão. Você vai acertar todas. É isso. Terminamos a revisão de hoje. Super fácil, né? Eu tinha achado difícil, porque você é péssimo em inglês, tá vendo? Em português.
Mas eu tô gostando, eu entendi bastante. Depois dessa revisada, eu entendi bastante. Tinha achado um pouco difícil durante a aula, mas nos exercícios deu pra dar uma mapeada aí. Então é isso, simbora!